uma parceria com o Instituto O Direito por um Planeta Verde. Sejam bem-vindos, estão entrando. Boa noite. O assunto hoje versa sobre os direitos da natureza. Essa é a temática desta live, agora às 18 horas. Estamos aguardando aqui o Tiago entrar. O Tiago Feistenzeifert, nosso convidado. Leonardo aqui, queijo de Minas, com certeza. É a melhor parte aqui. Pão de queijo também, Leonardo. Bom, estamos aqui aguardando. Não, ainda não chegou aqui, o Thiago já me mandou uma mensagem, estou visualizando aqui, porque temos aqui o computador aqui ao lado. Não chegou ainda, deixa eu mandar um convite para ele. Vou mandar o convite. Opa, adicionar. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Aguardando aqui o Tiago entrar na nossa live. Sejam bem-vindos. Boa noite, Tiago. Olá, Fabiano, tudo jóia? Tudo ótimo, alegria tê-lo conosco aqui nesta live, numa parceria entre a Rede LFG e o Instituto O Direito por um Planeta Verde. Seja bem-vindo, Tiago. A satisfação é minha, Fabiano, uma alegria, né? Já de início, queria muito agradecer esse convite generoso de vocês, teu, né, pessoal, meu amigo querido, né, da Rede LFG, da mesma forma, o Instituto Direito do Planeta Verde, na pessoa do nosso presidente, né, nosso amigão aí, o Fernando Acauí. Enfim, é uma alegria, né, a gente poder estar conversando, estar juntos, né, virtualmente juntos já, né, a maioria, cada um na sua casa, mas, né, isso é muito importante a gente manter, né, esse momento aí de confraternização em torno do direito ambiental, né, de troca de ideias, enfim, estou totalmente à disposição aí para seguir aí o nosso bate-papo. Perfeito, Tiago. Eu gostaria de apresentar Tiago Feistenzeifert. Tá certo, Tiago? Tá... Como é que é a pronúncia? Tiago, pode ser tipo F também, né? Tiago Feistenzeifert. Feistenzeifert, ok, né? Sobrenome alemão. Tiago, que é doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, que tem obras muito importantes no direito ambiental, no direito constitucional, uma referência para todos nós. É defensor público no estado de São Paulo. E, Tiago, nosso tema versa aqui sobre direitos da natureza. No primeiro momento, a pergunta é inevitável, né? Como que o direito ambiental vai se posicionar? Quais são os desdobramentos para o direito ambiental nos desafios que esta pandemia nos traz? Então, essa é a primeira pergunta para você, contextualizando o direito ambiental diante dos desafios que estão se avizinhando aqui a partir desta pandemia. Bom, Fabiano, perfeito, né? Eu acho que o tema dessa nossa live não poderia ser mais oportuno, né? Pensando um pouco no panorama teórico, por assim dizer, do direito ambiental, né? A gente vive, vamos dizer assim, o direito ambiental, né, nos últimos anos, eu colocaria na última década em especial, uma evolução teórica bastante significativa, né, no movimento, a gente pode dizer de ruptura, né, com uma tradição, por assim dizer, muito assentada num paradigma antropocêntrico, né? Há muito tempo no direito ambiental a gente fala justamente, inclusive, de uma certa relativização desse paradigma antropocêntrico, né? Mas na última década, em especial, se começou a discutir justamente a possibilidade de migração, né, quiçá para um outro paradigma não antropocêntrico, né? Você sabe, né, você é um dos grandes nomes, Fabiano, do direito ambiental brasileiro, também um estudioso, que a gente tem aí 4 décadas de direito ambiental. Eu diria no Brasil talvez 3 décadas. Né? Eu pessoalmente defendo muito, né, o início do direito ambiental brasileiro atrelado ao início da década de 80 com a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, onde de fato se estruturou um microsistema, né, um sistema especializado, um sistema
normativo especializado em torno, né, da proteção ambiental, né? Mas lá fora, no direito comparado, a gente já identifica isso desde o início da década de 70, né? Países como Estados Unidos, ou mesmo países europeus, como é o caso da Alemanha, né? Mesmo no âmbito internacional, a Declaração de Estocolmo, de 1972, que é o marco, né, a gênese do direito internacional do meio ambiente. Isso tudo está colocado no início da década de 70. Né? Então, a gente está falando de uma história de 40 anos, né, de desenvolvimento do direito ambiental. Né? E é muito importante a gente ter em perspectiva justamente qual que é o estado da arte hoje do direito ambiental, né, do ponto de vista teórico, de uma teoria geral do direito ambiental, qual que é o rumo que vai ser tomado. Eu acho que, muito nesse sentido, a discussão em torno dos direitos da natureza é um dos eixos centrais desse futuro do direito ambiental. Né? Então, me parece que a questão, inclusive, da pandemia, e já contextualizando um pouco a nossa conversa com essa questão, né, da pandemia do coronavírus, eu acho que um aspecto importante, né, e eu vi, inclusive, autores, como é um professor que é um ícone do direito ambiental, que é um professor da Universidade da Costa Rica, né, o professor Mário Cunha Chacon, inclusive num artigo dele, um artigo pequeno, né, um artigo mais informativo, né, recente, que ele publicou na página dele, ele questiona, né, até que ponto a gente vai viver um retrocesso no direito ambiental, né, até que ponto as limitações de ordem econômica que vão ser trazidas inevitavelmente, né, por essa pandemia, né, de forma generalizada no mundo, não vai impulsionar um certo movimento refratário, né, de retroceder em relação ao marco legislativo ambiental, que dirá em relação a esse avanço, né, no reconhecimento dos direitos da natureza. Então, ele bota em xeque justamente até que ponto, né, o que vai ser o direito ambiental pós-pandemia. Né? Ele vai ser um direito mais antropocêntrico, né, do que é hoje, né? E aí, né, ele aparentemente dá esse indicativo, né, de que, exatamente, o Acauí que já colocou em xeque justamente, né, a questão da proibição de retrocesso. Perfeito, eu acho que só que existe uma questão, né, muito mais, eu acho, de fundo. E aí é sempre importante, né, o direito, isso é inerente ao direito ambiental, né, esse diálogo muito intenso, né, com a ciência, né, ciências naturais em especial, né, com a filosofia, com o campo da ética, né, da gente conseguir dimensionar e situar o direito ambiental, né, e a questão em particular dos direitos da natureza nesse marco mais amplo, né, de discussão teórica. E aí é importante, né, a gente tem visto e testemunhado muito, né, a ciência virou também um protagonista muito importante nessa discussão em torno, né, da pandemia. Né, a gente tem muitas vezes um diálogo travado, né, entre um discurso de cunho político e ideológico, né, muitas vezes representado por lideranças políticas. Né, eu acho que o presidente Donald Trump faz bem esse papel, né, e no Brasil o próprio presidente Bolsonaro, e de outro lado autoridades sanitárias, né, em especial talvez a Organização Mundial da Saúde, né, os médicos, né, que personificam nesse momento da crise da pandemia, eles personificam o quê? Eles personificam a voz da ciência. Tá? Isso é muito importante porque o direito ambiental, né, já há bastante tempo, ele de alguma forma ele tenta canalizar essa voz da ciência, né, contra determinadas políticas de cunho ideológico, enfim, que negam, por exemplo, o aquecimento global, né, que negam outros dados, né, ou seja, em outros levantamentos científicos, fatos, né, verdades científicas, fatos demonstrados empiricamente por cientistas que são contestados, às vezes, por algum discurso político, né, que praticamente se fecha para esse cenário. Me parece que a pandemia, o coronavírus, de alguma forma, fortaleceu, né, a ciência no âmbito do discurso político-jurídico. Me parece que isso é salutar para o direito ambiental nesse cenário. E a gente viu uma declaração recente, inclusive, do PNUMA, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
falando de forma taxativa, de que sim, o coronavírus, essa pandemia, tem uma relação direta com a degradação ambiental. Eu não vou nem entrar em discussão qual que é a origem, se é a questão do morcego que transmite para o pangolim, enfim, isso não vem ao caso. De fato que sim, do ponto de vista científico, me parece que se está caminhando cada vez mais, e não só em relação ao coronavírus, em relação a outros vírus e outros cenários de pandemias semelhantes, sempre se tem feito essa correlação. Existem dados aí, inclusive divulgados pelo PNUMA também, em torno de 75% dessas que eles chamam, inclusive de ter um nome específico, de zoonóticas, que é justamente essas doenças infecciosas geradas, por assim dizer, por essa transmissão de vírus, seja de animais domésticos, quanto de animais selvagens para o ser humano. Em torno de 75 estão associadas justamente, por vezes, destruição de habitats, consumo de animais selvagens, de animais silvestres, como de alguma forma também se colocou nessa discussão em relação ao mercado chinês, enfim, onde teria se originado de alguma forma essa pandemia. Então são questões extremamente importantes. É muito importante a gente tanto colocar esse olhar do ponto de vista científico, e aí me parece que existe uma afirmação também muito importante do ser humano se compreender como um ser biológico. Eu acho que isso é fundamental. Isso é uma perspectiva científica que não é nova, Fabiano? A gente, inclusive, em bate-papos anteriores, a gente pode voltar para meados do século XIX, ou seja, vamos voltar para Darwin, vamos voltar para a publicação da obra A Origem das Espécies, 1859. Aquilo ali é um marco, vamos dizer assim, científico, no sentido de desmascarar, ou seja, qualquer tentativa de separação do ser humano da natureza. O ser humano é um ser biológico de tudo. Essa pandemia do coronavírus revela isso. Então, é como se as leis da natureza, imutáveis e universais, ao contrário das leis humanas, elas estão mostrando a sua face. E o direito ambiental, ele sempre se mostrou muito aberto a respeitar essas leis da natureza. E eu acho que esse é um ponto nuclear. Nós nos reconhecermos como um integrante da natureza. A vulnerabilidade existencial que acarreta para o ser humano, justamente uma questão como uma pandemia do coronavírus, com inúmeras, ou enfim, milhares de mortes, talvez se chegue a milhões de mortes ao final dessa pandemia, enfim, revela isso, que nada mais nós somos do que, como dizia o Jared Diamond, o antropólogo norte-americano, somos uma espécie de terceiro chimpanzé, ou um zoólogo muito conhecido também, norte-americano, o Desmond Morris, nós somos um macaco pelado, ou seja, a gente compartilha uma carga genética, porque ele fala do terceiro chimpanzé, a gente compartilha com os chimpanzés uma carga genética da ordem de mais de 95% de equivalência. Então, enfim, eu acho que isso é uma discussão importante que também fortalece onde eu quero chegar em relação, percorrendo esse caminho da ciência, também para a ética, para a gente chegar nos direitos da natureza. A gente tem, por óbvio, hoje a gente fala também, acho que outro aspecto relevante que está reforçado nesse cenário também da pandemia, de ciências do planeta Terra, ou seja, se criou, a gente fala, por exemplo, de ciências climáticas, hoje se criou justamente o quê? Justamente o panorama de compreender o planeta Terra na sua integralidade, de uma área das ciências naturais se encarregar justamente da ciência da Terra, da ciência planetária. Hoje os cientistas, como falam da questão dos limites planetários, que elencam, um deles é relacionado à perda da biodiversidade, outro, aquecimento global. Terra, associado inclusive ao conhecimento desse novo período geológico do antropoceno, enfim, isso tudo está amarrado nessa perspectiva também de uma leitura científica desse fenômeno ecológico de um modo geral, mas me parece
pertinente também fazer essa correlação com a pandemia do coronavírus, a gente faz uma migração para a ética. Né? Me parece que passar a reconhecer justamente o que né, que existe, né, seja um valor intrínseco, seja uma dignidade, né, um fim em si mesmo para além do ser humano. Né? Eu acho que isso é uma questão central. Eu também, aliás, acho que seria importante que você fizesse uma observação para o nosso público, Tiago, porque quando nós falamos, antes de abordar especificamente os direitos da natureza, me parece que a discussão ética ela é fundamental. Inclusive, falando do antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo, porque o conceito que nós temos de natureza é um conceito produzido socialmente. Né? Os geógrafos colocam isso claramente, essa dicotomia homem-natureza, ao invés do homem no meio, né, como os geógrafos optam, me parece uma leitura mais adequada, inclusive. Essa relação, nós não estamos separados, porque nós trabalhamos ainda aquele conceito antropocêntrico, que o antropocentrismo, na verdade, é o sujeito burguês, é o sujeito lá do século XVIII para o XIX, na teoria dos direitos fundamentais, você é um especialista nisso, né, tem obras junto com o professor Ingo Sarlet nesse sentido, é aquele mesmo paradigma lá. Mas e agora? Quer dizer, como é que nós vamos trabalhar essa relação ética, né, do homem no meio? Né? É preciso deixar bem claro que o conceito de natureza é um conceito produzido socialmente. Quero registrar aqui a presença do professor Pablo Stolze, a grande nome do direito civil brasileiro conosco, Fernanda Cauí, o João Aguirre, presidente do IBDFAM, né, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Hermes Arraes, professor aqui de previdenciário, tantos outros professores que eu não consigo aqui, já passou aqui pela timeline, nós temos aqui uma presença de professores fantásticos aqui, né? Um público altamente qualificado. Então, Tiago, eu queria que você pudesse trabalhar a questão, assim, a honra é toda nossa, professor Pablo, é uma alegria tê-lo conosco aqui, é uma grande referência do direito brasileiro. Eu gostaria, então, de trabalhar essa questão ética com você, Tiago, a sua abordagem sobre a ética. Olha, está aqui também o Acauí, nosso querido amigo, né, nosso presidente, Fernando Acauí. Então, eu gostaria da abordagem sobre a questão ética. Perfeito. Fabiano, eu acho que você colocou, não poderia colocar de forma melhor essa questão de que se trata, na verdade, né, a gente, o direito hoje, a gente vem, né, de uma tradição muito vinculada ao pensamento filosófico moderno. Né, e o impacto disso, por exemplo, nessa relação, né, como você bem descreveu, entre ser humano e natureza, está muito associado a essa leitura dicotômica. Né, inclusive contrário à filosofia mais vinculada, uma filosofia grega, né, que inclusive tinha muitas vezes um paradigma cosmológico, cosmocêntrico, né, ou seja, o pensamento filosófico cartesiano ele vem como uma patrola, né, ele atropela, vamos dizer assim, a natureza. Né, aquela fábula do animal-máquina, né, que o Descartes, enfim, trata, né, acaba por tornar justamente o animal um objeto. Né, ele equipara, né, o animal a um ser autômato, como um relógio. Né, ou seja, então você tem ali uma compreensão, além do que, né, um movimento de dominação, né, a gente tira aquela passagem clássica dele, né, ou seja, do ser humano como senhor da natureza. Né, parecia que o pensamento filosófico, ele moderno, essa tradição cartesiana, mecanicista, laborou muito no sentido de estabelecer essa dicotomia, né, e perdurou muito, na verdade, no marco filosófico, né, até que alguns autores, alguns filósofos começaram a contestar isso. Né, isso vai ter um início, vamos dizer assim, muito marcante a partir da década de 70, né, onde você tem, então, filósofos, como é o caso do Hans Jonas, né, filósofo alemão, que escreveu o princípio da responsabilidade, no final da década de 70. Né, e ele é reconhecido, por exemplo, existe uma filósofa contemporânea alemã, que é Angelica Krebs, né, e ela reconhece na obra do Hans Jonas, né, o primeiro esforço, né, de magnitude, vamos dizer assim, filosófica, apta a criar um sistema de uma ética ecológica. Então, vocês verem, a gente falou do Darwin, 1859, né, e aí o próprio Hans Jonas e outros filósofos, Vittorio Husserl, que é outro filósofo alemão radicado nos Estados Unidos, né, tem uma obra da filosofia da crise ecológica muito interessante,
eles denunciam justamente que a filosofia, né, ocidental, enfim, ela, de alguma forma, ela levou muito tempo para compreender, para assimilar, por exemplo, o que o Darwin havia dito em meados do século XIX, né? E compreender vamos dizer assim, o equívoco, né, dessa centralidade do ser humano na construção de um modelo ético, de um sistema filosófico, de uma ética, né? E importante, por exemplo, que o próprio Hans Jonas ele dialoga muito com quem? Ele dialoga muito, né, com o próprio pensamento kantiano, né, que é um marco do antropocentrismo, né? Temas como a própria dignidade da pessoa humana, ou seja, você tem o quê? Você tem justamente, né, impacto, né, e o impacto, por exemplo, do pensamento kantiano no direito. Né? O Kant, por exemplo, ele só entendia que a ação dos animais ela se dava, por exemplo, de forma indireta, porque era um desvalor, ou seja, era indigno um comportamento do ser humano de maus tratos em relação aos animais. Mas é como que uma proteção direta, porque no fundo o Kant estava preocupado com a civilização, com o ser humano, né, com a sociedade, com os valores sociais. E aquilo era uma expressão de uma indignidade, né, ou seja, maltratar os animais. Você não vê em momento nenhum a possibilidade de ampliação. Né? O Kant vai lá e diz, olha, as pessoas têm dignidade, né? As coisas têm preço. Né? Os animais, então, no Código Civil Alemão, da década de 90, de 94, salvo engano, que coloca justamente essa expressão, né? O título, artigo 90, parágrafo 90, se não me engano. Os animais não são coisas. Né? Mas vamos voltar. Né? Vamos voltar para o Kant, vamos voltar para o Hans Jonas. O Hans Jonas ele dialoga, então ele pega os imperativos categóricos kantianos e reformula eles, né, à luz de uma ética ecológica. Então ele está permanentemente dialogando, né, com essa tradição filosófica. Foi o primeiro autor, né, de fato, a gente tem, óbvio, outros autores que são pautados na história da ética ecológica, mas nenhum deles com um esforço, né, é acadêmico, mas enfim, um esforço apto a criar um sistema filosófico. Né? Então, o primeiro marco, outros vieram depois, mas o primeiro marco filosófico relevante nesse cenário é justamente o pensamento do Hans Jonas. Né? Ele trabalhava, ele tem uma obra, inclusive, que trata dessa questão de uma filosofia biológica, né? Ou seja, de procurar, né, na medida, né, do possível, romper com essa tradição, essa dicotomia, né, e assentar uma nova ética de natureza ecológica. Né? Uma ética do futuro, né, uma ética preocupada, né, mas o princípio da responsabilidade também está muito vinculado, óbvio, né, ao enfrentamento. Né? O Hans Jonas ele estabelece que, de alguma forma, o ser humano ele se tornou um objeto, né, e não mais um fim em si mesmo, um objeto da própria técnica, da tecnologia, né, que existe uma objetificação, vamos dizer assim, da vida do ser humano em função do desenvolvimento tecnológico, como que ele se tornaria refém do desenvolvimento tecnológico, mas isso tudo está amarrado justamente a uma perspectiva de uma ética ecológica. Tá? Então, o pensamento dele é um marco fundamental nesse percurso, né, de evolução para a gente tentar chegar no direito, né? Ou seja, indo já, né, para essa perspectiva jurídica. A gente poderia ficar horas aí também tratando desse marco, mas no direito, onde é que isso se coloca? Por exemplo, quando a gente percebe, né, essa integração e não dicotomia, né, entre ser humano e natureza. Né? Inclusive, eu citei o Vittorio Vesely, né, ele discute também que a necessidade de uma espécie de síntese, né, dando uma perspectiva dialética, por assim dizer, entre justamente o que? Entre, né, a subjetividade, na construção da subjetividade, veio uma espécie de uma síntese, né, entre ser humano e natureza. Tem uma passagem dele que é belíssima nesse sentido, né? Inclusive eu cito nos livros que eu escrevi para o professor Igor, que é fenomenal, ou seja, é isso. Né? Nós não somos uma antítese, né? Nós somos natureza do ser humano nesse sentido de uma síntese da vida, né? Uma síntese de afirmação da vida. Né? Então acho que isso é fundamental. Mas onde eu chego já para o direito ecológico, os direitos da natureza, né? Hoje, um autor que foi muito importante também, é um jurista, né, o professor Klaus Bosselmann. Ele é alemão, mas há muitos anos radicado na Nova Zelândia, né, professor da Universidade de Auckland.
E ele é um dos grandes autores, né, inclusive nessa tradição de um direito ecológico. Ele tem obras, né, em alemão, obras em inglês, muito importantes nesse sentido. Ele defende que um dos princípios nucleares do novo direito ambiental, que ele é durante direito ecológico, já naquilo que a gente falou no início da nossa conversa, né, Fabiano, de romper ou superar, por assim dizer, aquele direito ambiental antropocêntrico. Né? Já nessa perspectiva, ele coloca como a norma fundamental, né, a Grundnorm, né, em alemão, que seria justamente o que? Seria a integridade ecológica, um princípio, né, a gente pode colocar nesse sentido. Né, seria o núcleo, né, justamente, do novo direito ecológico. Né, foi feita uma espécie de um manifesto em 2016. Você sabe que existe, né, também, acho que você participa, né, também desses eventos todos, Fabiano, aquela Comissão Mundial de Juristas, né, a Comissão Mundial de Direito Ambiental da IUCN. E muitos dos professores do mundo inteiro, né, muito Herman Benjamin, pelo Brasil, participou sempre, participa há muitos anos dessa comissão. Eles editaram, né, uma espécie, justamente do que? Uma espécie de um manifesto, né, de Oslo, né, porque ocorreu um encontro na Noruega, né, e aí se chamou justamente o Manifesto do Direito Ecológico, onde eles concatenam essas ideias. Né? Eles identificam o fracasso do direito ambiental, né, antropocêntrico, e colocam algumas lisas, né, dessas premissas que seriam a edificação de um direito ambiental ecológico, justamente na direção, por assim dizer, dos direitos da natureza, tá? Da mesma forma. Pode falar. Eu até gostaria de fazer uma interface aqui também, porque quando você fala de direitos da natureza, do Equador, da Bolívia, os casos na Colômbia, e também falar um pouquinho da Pachamama, né? Porque normalmente, Tiago, eu vejo as pessoas mencionando a Pachamama como sendo natureza. Mas será que é só natureza? Porque a Pachamama traz uma noção de tempo e espaço conjunto, né? Que tudo é relação, né? Uma questão que envolve uma simbiose muito maior do que nós concebemos enquanto cultura. Então eu gostaria que você pudesse também falar um pouquinho do direito à natureza, como eles surgem aqui no constitucionalismo latino-americano e, claro, como é que nós vamos trabalhar isso juridicamente no nosso país. Perfeito, Fabiano. Ótima questão, né? Tem tudo a ver com esse percurso. Né? Eu acho que a Constituição equatoriana, né, que foi a primeira no mundo a reconhecer... Tiago, já que você falou da Constituição do Equador, eu estava me esquecendo de algo importante, que é o seguinte: você vai sortear 2 obras, 2 e-books. Você poderia falar das suas 2 obras, aliás, na verdade, uma obra, mas 2 e-books, né, 2 exemplares, da sua obra Direito Constitucional, ou Direito Ecológico agora, né? Direito Ecológico. A Silvia Capelli trouxe. Sim, Silvia aqui. Estamos aqui com a plateia. Fabiano, eu fui estagiário da Silvia no Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Que maravilha. É o nosso ícone mora aí do direito ambiental brasileiro, né? A nossa fenômeno. Um abraço, Silvia. Você viu que estamos com um público altamente qualificado hoje, né? Impressionante, né? De vários setores do direito que estão conosco aqui hoje. Então, o livro é um curso, né, de direito ambiental que estou lançando em consultoria com o professor Ingo, né, como a gente já há bastante tempo, né, parceiros aí de publicações, que está sendo publicado nessa semana. É um curso completo, tem praticamente 1000 páginas, é um curso de direito ambiental. Ele está sendo lançado nesse primeiro momento em e-book, tá? E é pela Gen Forense, né? Somos colegas de casa editorial. Exato, na mesma casa editorial, né? Exatamente. Acho que o mesmo editor, inclusive, mandou um abraço ao Henderson. Nosso querido Henderson, né? Nossa, pessoa muito especial. E é isso, é esse livro, né? A gente vai fazer um sorteio, né, de 2 exemplares aqui. Perfeito. Sorteio 2 e-books ao final aqui. Teremos aqui 2 perguntas e quem responder cada uma das perguntas, primeiro, lá no site @planetaverde.org, leva o livro. Tiago, por favor, né? Te interrompi, perdão. Beleza. Então, eu estou falando da Constituição do Equador, né? E como é importante, porque a gente identificar, como você falou, né, da importância justamente da experiência latino-americana, por assim dizer,
legislação do direito ambiental brasileiro. Mas, como eu dizia, esse constitucionalismo, né, latino-americano nessa experiência popular dos direitos da natureza, embora a gente tenha tido, né, como eu falei para vocês, autores que já na década de 70, né, a gente tem o exemplo do Christopher Stone, professor norte-americano, que em 1992 escreveu aquele que é tido como o primeiro artigo, né, o primeiro artigo científico, primeira proposta, né, jurídica propriamente dita, em torno dos direitos da natureza. Né, tem um artigo sobre se as árvores poderiam litigar em juízo, né, do início da década de 70. E depois a gente teve, na Alemanha, autores como o Klaus Bossmann, na década de 80, teve um caso emblemático da ação das focas, né, no Tribunal de Hamburgo, em 1988. Né, inclusive, na Alemanha existe uma principal revista, uma das principais revistas de direito ambiental, em 2018, né, inclusive estava lá fazendo um pós-doutorado, por coincidência, eles publicaram uma edição especial sobre, né, 20 anos após a ação das focas do Tribunal de Hamburgo. E aí, juristas, Klaus Bossmann foi um deles, publicou um artigo, e um outro jurista, que eu vou comentar o artigo dele aqui no final da nossa aula, extremamente relevante, colocando justamente essa questão, nessa discussão teórica, no campo jurídico, enfim. Mas constitucionalização desse tema, né, ou seja, vamos dizer assim, o pioneirismo nesse cenário, né, se deu justamente pela América Latina, né, com os exemplos aí da Constituição equatoriana de 2008 e boliviana de 2009. Né, além da legislação boliviana, que é muito rica nesse sentido também, né, ela tem uma lei marco, em geral, sobre os direitos da natureza, os direitos da Pachamama. Isso tem uma correlação muito forte também com a cultura indígena, né, que tem tudo a ver também, né, ou seja, essa relação de integração e não dicotômica, né, do ser humano, do Homo sapiens. Eu até gosto de falar, vamos falar de Homo sapiens, né, para aquilo voltar para o início da nossa conversa, né, a gente se conscientizar que nós somos nada mais que um ser biológico, né, ou seja, a gente faz parte da natureza. Os povos indígenas, a cultura indígena tem uma percepção, né, muito mais afinada do ponto de vista científico, né, ou seja, dessas ciências naturais e a relação deles com a natureza do que a gente, né, à luz desse aparato aí, dessa abstração, né, tem autores que falam inclusive da fábula do pensamento moderno, cartesiano, enfim, de criar uma essa decisão do Tribunal Constitucional colombiano. O que aconteceu? Se reconheceu, então, né, os direitos de um rio, do rio Atrato, que vinha sendo degradado, poluído, contaminado, né, envolvia também, por óbvio, direitos das comunidades indígenas, ribeirinhas, que viviam em torno daquele rio, que dependiam do quê? Da integridade ecológica daquele rio, de novo, voltando, né, uma norma fundamental, a questão da integridade ecológica. E se criou, né, uma comissão para representar o quê? Representar os interesses e direitos do rio. É óbvio, né, ninguém é ingênuo achar que o rio vai entrar em juízo e vai ter voz, vai, por conta própria, estabelecer a sua voz. Né? Só que a gente tem inúmeros exemplos no direito, aliás, exemplos que são seculares. A própria questão, né, da pessoa jurídica, que é uma ficção criada pelo direito há mais de 2 ou 3 séculos, acho que do início do século XIX, né, a origem da ficção de uma pessoa jurídica, da criação de uma pessoa jurídica, que é representada. Né, os seus direitos e interesses são representados. Existe uma fórmula jurídica de procedimentalização,
né, a fim de possibilitar o quê? Possibilitar essa representação e a defesa, acima de tudo, né, dos interesses e direitos, quando se fizer necessário. Então, nesse caso do Tribunal Constitucional Colombiano, né, se criou uma comissão de representação dos interesses, dos direitos do Rio Atrato, formada, né, por cientistas, universidades colombianas, né. O próprio juiz está aí um exemplo clássico do processo estrutural, né, um processo coletivo estrutural, né, por assim dizer. Se criou, então, essa comissão com universidades, órgãos do governo colombiano e entidades da sociedade civil voltadas à proteção do meio ambiente. Salvo engano, inclusive, a WWF Colômbia foi uma das entidades, e outras, me parece. Me lembro de cor tudo aqui. Mas vocês verem um exemplo de se possibilitou, nos de um caso concreto, um papel importantíssimo do Tribunal Constitucional Colombiano, de identificar os direitos da natureza, identificou direitos, identificou uma subrepresentação, né, dos interesses, dos direitos da natureza, e criou um mecanismo, né, um procedimento apto a fazer o quê? A conseguir operacionalizar isso. Tá? Aí eu volto, tá? Aí, ó, o Acauí chegou onde eu queria chegar. Ó, né? Perfeito. Tá? Acho que é esse o raciocínio, porque você sabe que a gente tem, olha só, Acauí, presta atenção, ó, se quer, ó, promotor de justiça, tá? O Ministério Público, a gente tem a Lei de Proteção dos Animais, que já foi revogada na década de 90 por um outro decreto, mas ela é de 1934. Ela criou, vou citar uma passagem dela aqui, só para vocês terem ideia, tem tudo a ver isso com o que o Acauí falou. Tá? Você tem o quê? Né? O que falava? Ó, em primeiro lugar, artigo 1º dessa lei. Todos os animais existentes no país são tutelados pelo Estado. Tá? Artigo 2º, parágrafo 3º. Os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das sociedades protetoras de animais. 1934. Né? A gente poderia muito bem, né, inserir lá um parágrafo, perdão, um inciso 6º no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e colocar o quê? Colocar justamente, né, entes da natureza ou pessoas naturais. E aí eu volto, eu mencionei esse autor alemão que escreveu um artigo que para mim é uma referência, estou traduzindo esse artigo, tá? Espero poder publicar em breve, né? Porque ele traz essa categoria de pessoas e amplia esse conceito. Tá? Isso é uma questão importantíssima. Mas, eu queria te dar um break aqui, Tiago, caso o tempo aqui. Eu até ia perguntar sobre o conceito de pessoa, porque isso é fundamental, de animais aí, não humanos. Eu acho que isso essa discussão ela é fundamental. Né? Eu queria só fazer um break aqui, a gente está com 40 minutos de live aqui. Eu já vi que rolaram algumas perguntas. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar as perguntas para o sorteio dos 2 e-books da sua obra de Direito Ambiental com o professor Ingo Sarlet, pelo Grupo Editorial Nacional, Grupo GEM. Tiago, quer fazer uma primeira pergunta? Ou faço eu? Vamos usar a live como referência. Vamos ok. Então tá bom, perfeito. Olha, a primeira pergunta aqui, eu estou olhando do lado aqui, que eu estou com o computador, que nós estamos com a transmissão também pelo Facebook. E a primeira pergunta seria o seguinte: qual foi a primeira Constituição a consagrar os direitos da natureza no mundo? Você mencionou aqui durante a live. E em seguida, para quem está nos acompanhando aqui agora, você vai mandar a sua resposta para o seguinte e-mail. Daniela, já apareceu? Vou pedir para a nossa equipe. Então, quem apareceu primeiro aqui já vai levar. Agora, já vai levar, então, depois eu vou pedir para a nossa equipe que está nos acompanhando aqui, tanto da Rede LFG quanto do Planeta Verde. Aliás, lembrar que o 25º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental será realizado no mês de setembro, esse ano, entre os dias 26 e 30 de setembro, em São Paulo. O pessoal que quiser nos acompanhar aqui, planetaverde.org, você pode fazer aqui a sua inscrição. Pessoal, a resposta não é aqui, olha, mas já apareceu aqui a resposta da Dani Galvão, já apareceu aqui. Então nós já sabemos quem são os vencedores aqui. Eu pedi para a nossa equipe, a Dani Galvão já acertou, o Christopher Stone, ok. Olha, da Daniela Longo, tem várias pessoas conhecidas aqui que eu não passei a Daniela, oh meu Deus,
o GPDA, do GPDA, várias pessoas me passaram aqui agora pela timeline, porque eu não consegui, Tiago, relacionar o nome, pessoas muito queridas, né, pessoas que têm aí a atuação no direito ambiental muito importante, que eu não consegui relacionar. Bom, convite de 26 a 30 de setembro, em São Paulo, 25º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Essa decisão do Tribunal Constitucional O Daniel tem uma obra maravilhosa, né, fantástica, né, a obra do Daniel Lourenço. Um abraço ao Daniel. Então, eu acho interessante esse conceito de pessoa, né, porque remete um pouco, por óbvio, né, a toda essa tradição filosófica, até mesmo, né, kantiana, quando a gente fala, por exemplo, de dignidade, superar esse marco filosófico, né, e transpor isso para uma narrativa jurídica, né, ou seja, uma possibilidade do direito se apropriar dessa, vamos dizer assim, dessa nova ética ecológica capaz de identificar, por exemplo, dignidade para além do ser humano, nos animais não humanos, eventualmente, né, na natureza. Enfim, isso tem a ver, inclusive, com a pergunta do Daniel. É um desafio, né, ou seja, de que forma, né, ou seja, a gente pode conseguir estabelecer um diálogo. Vou ler aqui a pergunta do Daniel só para quem está acompanhando. Tiago, você pensa que a narrativa dos direitos dos animais é compatível com os direitos da natureza? São categorias compatíveis na sua visão? Eu acho que é um desafio. Eu acho que não existe uma fórmula, né, Daniel? O Daniel tem um livro fantástico, né? O Dan Levi, amigaço, também professor da Federal aqui de São Paulo. Eu acho que é um desafio, né? Eu tento, eu faço um esforço, por assim dizer, né? Eu estou muito mais com o pé nos direitos da natureza, né? Faço um esforço para tentar esse conceito, estabelecer uma narrativa que um diálogo possível, né, entre esses dois marcos, com os direitos da natureza. Sim, conflitos difíceis de ser resolvidos, mas a gente está, vamos dizer assim, talvez em algumas questões, né, existe a possibilidade de um consenso, né, de um alinhamento maior, em outras isso é mais difícil, né? Talvez, até mesmo nessa que a gente falou da procedimentalização, né, ou seja, de que forma, né, e aí eu volto justamente para esse artigo e tem a ver com a discussão em torno do conceito de pessoa, tá? Esse artigo do professor Andreas Fischer-Lescano, tá? Ele é um professor alemão, um publicista, né, alemão, extremamente, né, conhecido, e, né, um dos grandes nomes do direito público alemão contemporâneo, e ele escreveu um artigo em 2018, justamente tratando, né, da possibilidade, né, de reconhecer os direitos da natureza, né, e das formas de representação, inclusive do ponto de vista processual, né, de que forma se possibilitaria operacionar. E essa reflexão dele, essa discussão, passa justamente por uma interpretação do conceito de pessoa, né? Então ele pega, desde a Constituição alemã, a possibilidade, né, da revisão, né, da reclamação constitucional, que é um mecanismo para a defesa de direitos fundamentais no sistema de justiça alemão, né, no processo constitucional alemão, em relação à Corte, né, a Corte, o Tribunal Federal Constitucional alemão. Ele usa, né, porque ele tem esse conceito de pessoa, ele vai inclusive para o conceito de pessoa lá no artigo 1º da Constituição Alemã, faz toda uma interpretação, tá, tentando entender que pessoas, que é possível sim reconhecer um status jurídico, um status legal para além do ser humano, e enquadrar nesse conceito de pessoas justamente entes naturais, né, ou seja, pessoas naturais. Ele usa esse conceito, né, pessoas naturais, né, que seriam, por assim dizer, né, nós não deixamos de ser pessoas naturais da mesma forma. Isso inclui animais não humanos, entes da natureza, rios, florestas. Ele cita, ele trabalha muito
vocês verem, ele utiliza toda essa experiência constitucional, né, tanto da Constituição Equatoriana de 2006, quanto das decisões do Tribunal Constitucional colombiano, né, no exemplo do Rio Atrato, teve uma outra decisão também, que não foi do Tribunal Constitucional colombiano, mas foi do Tribunal Superior colombiano, que é uma outra corte superior na Colômbia, que reconheceu direitos, atribuiu direitos à floresta amazônica, né, também. Mas voltando para o artigo do Fischer-Lescano, ele coloca justamente essa ideia. E ele vai, inclusive, Fabiano, você que também é especialista em direitos humanos, né, ele faz uma leitura de que aqueles dispositivos que permitem, né, que estabelecem o conceito de pessoa, né, em todo o marco normativo de proteção, normativo internacional de proteção dos direitos humanos, o conceito de pessoa também nesse marco normativo poderia ser interpretado, né, no sentido de ampliar os entes naturais, inclusive em reforço de que o direito ao meio ambiente também é um direito humano, né, da mesma forma. Mas vocês verem a possibilidade, ou seja, a dogmática alemã é extremamente, vamos dizer assim, conservadora, entre aspas, no sentido de se aventurar em temas né, que não tenham uma solidez, vamos dizer assim, uma aptidão de construir um marco teórico sólido, né? E a gente está falando da dogmática alemã se movimentando nesse campo dos direitos da natureza, tá? O que, com toda razão, né, é importante que a gente preste atenção no que eles estão dizendo, tá? E ele utilizando a experiência latino-americana, né, para alinhar essa questão. Então é muito importante, né, e ele chega a essa conclusão de que é possível, sim, tá, reconhecer no conceito de pessoa para possibilitar, né, ações, né, constitucionais em defesa, né, dos direitos da natureza, ou mesmo ações no âmbito do sistema internacional. Vamos pensar aqui no sistema interamericano de direitos humanos, que é bom, um outro tema, né, Fabiano, interessante, porque tudo isso, né, a gente falou da experiência constitucional colombiana, equatoriana, boliviana, decisões do Tribunal Constitucional colombiano, decisões do STF, né, da mesma forma. A gente teve decisões, por exemplo, no caso da vaquejada, em que ministros, como é o caso da Rosa Weber, né, e do Lewandowski, colocaram na fundamentação, né, a dignidade, né, dos animais não humanos, uma interpretação biocêntrica do artigo 225 da Constituição. Então você tem toda uma discussão muito rica, né, florescendo, aí, né, se fortalecendo, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos editou a opinião consultiva número 23 em 2017 sobre meio ambiente e direitos humanos, que é um marco, é um paradigma, né, do estado da arte do direito ambiental. É um documento precioso do ponto de vista teórico, né? Aqui a colega também citou o caso dos papagaios, do STJ, do ministro Og Fernandes, que inclusive, né, reconheceu direitos da natureza, né, usou esses conceitos na fundamentação. Mas voltando, né, para a decisão, para a opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive tem uma nova decisão contra a Argentina recente, que se voltou, aplicou a opinião consultiva número 23, né, não tive acesso, não consegui parar para ler ainda, mas também me parece que apareceu alguma discussão importante ali nesse sentido. A Corte reconheceu que é uma tendência, né, né, o reconhecimento dos direitos, né, para além do ser humano, dos direitos da natureza, né, ou seja, e aí citou exemplos, inclusive citou exemplos da Corte Constitucional Indiana, exemplos pelo mundo afora, além dos nossos exemplos latino-americanos. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também abrindo muito, né, o leque, não só para o direito humano ao meio ambiente, né, mas também essa vinculação direito humano ao meio ambiente, direitos da natureza, né, ou seja, isso tudo tem uma correlação muito forte, né, me parece que é uma narrativa jurídica que é possível de trabalhar de forma conciliatória, né, não me parece, não vou assim, agora o Alexandre Salles ali, querido também, né, promotor lá do Rio Grande do Sul, a discussão essa decisão eu discordo do STF, né, em relação aos rituais religiosos, era um tema sensível também, né, questão de direitos raciais, mas enfim, então me parece que é um tema extremamente importante, né? Fabiano, não sei, a gente está... Né, sim, estamos mesmo no limite aqui. Na verdade, tinha que ser dividida essa conversa aqui por partes, porque ela é tão rica, né? A riqueza de discussões, inclusive aqui. Tiago, eu queria, na verdade, fazer uma transição.
nós estamos fazendo as lives com o Planeta Verde e a Rede LFG. No final tem sempre uma questão pessoal, a leitura da pessoa, Thiago, do pesquisador, do profissional. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, mas eu só gostaria de dizer que o pessoal que ganhou aqui mandar um e-mail para site@planetaverde.org. O pessoal que ganhou aqui os e-books, a obra que está sendo lançada pelo professor Thiago e pelo professor Ingo Sarlet. Thiago, uma coisa que me intrigou aqui, até algo que acho que é importante a gente estar destacando. Será que nós estamos numa transição de um direito ambiental para um direito ecológico? Por que eu pergunto? Eu vim de uma outra formação, né? Eu tenho um pé muito forte no urbanismo, na geografia, que são áreas que me são muito caras, eu estudei com eles, e lá se fala, desde a década de 70, claro, de ecologia política. Porque boa parte dessa discussão nossa, ela parte, sim, pela episteme, sem dúvida. É uma questão epistemológica, nós passamos na modernidade até a contemporaneidade, a questão da episteme, mas também ela é teórico-política, essa discussão. E quando você tem uma obra chamada Direito Ecológico, você mudou o nome de ambiental para ecológico. Acho que seria importante estar relacionando aqui o pessoal que está conosco aqui nessa live, essa transição do ambiental para o ecológico, para mudar, quer dizer, esse paradigma que nós temos aqui. E não só, porque quando você fala, por exemplo, você trouxe toda a construção alemã, que dispensa comentários, mas fez um diálogo com o constitucionalismo latino-americano. A gente fala em universalidade, talvez a gente tenha que colocar isso no plural, né? Pluriversidades, algo nesse sentido, no plural de leituras possíveis para esse novo mundo. E aí eu pergunto a você, para o Thiago, nós estamos aí numa transição? Essa transição é possível ou ainda vamos continuar com esse paradigma de dominação, de muitas vezes de colonialismo mesmo que se coloca? E eu queria a tua leitura para essa transição que nós temos daqui para frente. Temos 5 minutinhos, Thiago, para encerrar aqui. Perfeito, Fabiano. Obrigado de novo aí, né, pela pergunta. Enfim, aquilo que a gente começou conversando, né, na nossa live. Eu acho que é um momento de crise, né, a questão da pandemia é um desafio, né, como o professor Mário Penha Chacon colocou no texto dele, existe um risco muito grande, né, de ao invés de nós seguirmos nesse caminho, que me parece que tem sido um caminho harmônico, né, pelo menos progressivo, né, de cada vez mais nos distanciarmos daquele direito ambiental, né, antropocêntrico, né, no sentido de fazer um movimento rumo, né, um novo paradigma, ecocêntrico. Tá? Me parece que o direito ambiental tem alguns dos principais autores do direito ambiental no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, tem se empenhado, sim, e a gente tem hoje, por exemplo, no Alto Comissariado da ONU, tá, para Direitos Humanos, se criou uma relatoria, tá, sobre meio ambiente e direitos humanos. Tá? E o relator escolhido, né, o segundo relator já, é ninguém menos que o professor David Boyd, né, que tem uma das obras referenciais, né, sobre direitos da natureza. É um professor canadense da Universidade de British Columbia, e ele é hoje, então vocês veem um movimento, uma orquestração, vamos dizer assim, né, tanto no âmbito internacional, no sistema ONU, né, no sistema interamericano de direitos humanos, né, em particular, ou seja, você tem um cenário que me parece fortalecendo, né, esse tema dos direitos da natureza, a correlação disso com os direitos humanos. Agora, vai ser um desafio, né, porque, como eu falei, as limitações em relação, né, são questões sanitárias, questões relacionadas a direitos econômicos, né, que a gente o impacto vai vir inevitavelmente, né, já está aí, né, até que ponto, né, o risco de retrocesso, né, o direito ambiental, o direito ecológico, eu preferiria, né, colocar dessa forma, pós-pandemia. Né? Eu acho que é um desafio. Tá? Eu acho que a gente está num momento, o que é esse paradigma, né, ecocêntrico? Né? Justamente a gente conseguir, eu gosto daquela metáfora do véu da ignorância, né, da obra clássica, né, do John Rawls, né, o filósofo norte-americano, né, professor de Harvard, enfim, que é um dos grandes arquitetos, vamos dizer assim, né, do próprio conceito de Estado social, de Estado social, de contrato social, né, de contrato político social,
essa ideia de véu da ignorância, nós deveríamos, no momento de estabelecer um marco jurídico, tá, de proteção da natureza, nós deveríamos ser capazes de representar não só os interesses e direitos humanos, mas também, justamente, os interesses e direitos dos animais, da natureza, né, dos entes naturais como um todo, né, a ponto de não fazermos como fizemos historicamente em relação, né, aos povos indígenas, em relação, né, aos negros, em relação às mulheres, né, ainda fazemos em relação aos animais, né, ou seja, de usar a narrativa jurídica como um instrumento de violência, né, de afirmação, né, de uma espécie, né, o Homo sapiens, como a gente falou no início, mas mais do que tudo, né, termos, são vários autores, eu gosto muito, né, do Bruno Latour, que é um filósofo francês excepcional, né, nessa área ele trata com esse tema, ele é um discípulo do Michel Serres, né, que é um outro filósofo francês que tem aquela obra sobre o contrato natural, e é muito importante para fechar, né, que a gente consiga, né, acima de tudo, nesse debate que é político, que é jurídico, né, que é filosófico, enfim, estabelecer, né, justamente dar voz, acima de tudo, à ciência. Né? Trazer o Darwin de mão dadas com a gente para esse debate, né, numa Assembleia Constituinte, por exemplo, tá? No sentido do que, né, o Bruno Latour tem uma metáfora, ele trabalha muito com a questão da filosofia da ciência. Ele diz que os cientistas, né, são justamente aqueles e os únicos aptos a dar voz à natureza, né, a trazer as leis da natureza, né, para o parlamento, né, para o debate político. Né, são eles que, saindo lá da caverna de Platão, né, do obscurantismo, né, da não compreensão das leis da natureza, eles saem da caverna e voltam para jogar luzes, por assim dizer, né, os políticos, na sociedade como um todo, né, no sentido de construir um marco político, jurídico, apto, né, a reconhecer, né, essa integração entre ser humano e natureza. Nesse contexto da pandemia, isso me parece cada vez mais evidente, como a gente falou no início da conversa, e é um pacto jurídico, como ele usa uma expressão em latim, de facto de iure, ou seja, as leis da natureza, mais cedo ou mais tarde, vão se impor às leis humanas. Isso está, inclusive, no relatório Brundtland, uma passagem que diz exatamente isso. Né? Me parece que isso é uma questão chave. Por isso, sim, né, o direito ecológico deve, né, cada vez mais se fortalecer. Né? Um novo paradigma jurídico ecocêntrico, né, deve se afirmar, ainda que leve, né, mais tempo nessa construção, enfim. Mas é isso, Fabiano, eu agradeço de novo. Eu diria o seguinte, nós que te agradecemos aqui do Planeta Verde, da Rede LFG, nós somos 40 segundinhos só, eu acho que nós não podemos perder a noção da totalidade, né, e dialogar sobretudo com a vida. É preciso deixar bem claro, as ciências, o direito, dialogar com a vida. Tiago, de coração, eu tenho aqui 25 segundos para te agradecer. Muito obrigado. Eu acho que essa conversa tinha que avançar para ter um segundo tempo. A vocês que nos acompanharam, tantas pessoas queridas, tantas mensagens maravilhosas. Fica o abraço nosso aqui, né, Tiago? Muito, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Vou encerrar aqui que eu tenho 10 segundos.